A mais um episódio do Diálogos sobre Mil e Uma Coisas e hoje eu quero trazer para vocês um tema muito especial e eu tenho certeza que vai valer a pena você nos acompanhar até o fim e dar um mergulho num aspecto deste tema que vai tirar muitas ilusões em relação dele à sua jornada. Fique até o final. E hoje a pergunta é: o que é agradecer? Devemos agradecer por tudo? Devemos agradecer pelo mal? Devemos agradecer pela injustiça? Devemos agradecer pela corrupção? Fique até o fim e eu tenho certeza que isso será muito esclarecedor para o seu coração. Bem-vindo! E vamos seguindo logo a nossa jornada. Hoje eu quero trazer para vocês a indicação de dois livros. Um muito, muito bom, né? É um pequeno livro, digamos assim, em relação a páginas, mas de uma profundidade extraordinária. Virtudes Raras, de Raul Plus. E o outro é um livro também chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, apesar dele ser um pouquinho grande, mas tem assim uma definição sobre agradecer, agradecimento, que desde quando li, eu acredito que há uns 15 anos, tem me acompanhado, né? O André Kontzpon-Weiler, que inclusive é um escritor materialista, mas que nunca esqueci dessa definição de gratidão que ele trouxe. E eu quero compartilhar aqui com vocês. A grande pergunta que eu vou fazer aqui hoje é: o que é agradecer? Né? E quando a gente entra, por exemplo, com a palavra agradecer numa livraria online, quando a gente busca essa palavra agradecer nos vários títulos de livros, a gente vai ver o poder da gratidão, a gente vai ver a gratidão muda tudo, a gente vai ver a gratidão cura, tantas coisas ditas que essa ideia de gratidão se transformou em algo comum, raso, supérfluo. É como aquela história de um homem que tinha um cavalo e o cavalo foge e ele agradeceu porque no outro dia o cavalo trouxe mais outros 5 e ele agradeceu e o filho dele foi domar o cavalo que era selvagem e caiu, quebrou a perna e ele agradeceu porque no outro dia foi decretada uma guerra e o filho foi não foi para convocado porque estava com a perna quebrada. Olha, esteticamente pode ter muita beleza nessa história, mas ela é de uma rasura esplêndida, de uma rasura radical, porque a, o que marca o homem é aquilo que o Plus vai chamar de virtudes raras, a decisão de enfrentar aquilo que causa-lhe dor, sofrimento, aquilo que é injusto. Né? Por exemplo, nós temos que agradecer pelo mal, nós temos que agradecer pela injustiça, nós temos que agradecer pela corrupção, nós temos que agradecer por aquilo que está destruindo a nossa alma. Não. O chamado bíblico, o chamado cristão, o chamado constante do nosso Senhor Jesus, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, é indignar-se com a injustiça. Nós não podemos comungar com o que é injusto. Nós não podemos perder o sentido de indignar-se com aquilo que fere a glória de Deus, aquilo que fere as virtudes plenas que o Senhor nos traz, a bondade, a justiça, a beleza. Nós não podemos estar simplesmente em silêncio diante
de um avanço, seja tirano, seja em que sentido for, que manche a dignidade da criação de Deus, do ser humano, do homem. Então, amados, é muito raso essa história de que precisamos agradecer por tudo. E preste atenção, agradecer por tudo. Isso tem a ver com o pensamento estoico e não cristão. Olha o que diz, por exemplo, a etimologia da palavra gratidão. E eu quero trazê-la aqui em várias línguas. No hebraico, hakarat atov. Hakarat atov. Reconhecer o bem. Prestar atenção no que tem sido feito de bom. Duas qualidades aqui extraordinárias. Reconhecimento. Prestar atenção. Discernimento. Então, olha que coisa extraordinária. Reconhecer, memória, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Prestar atenção no que é bom. Então, o que é bom? Saber, sim, o conceito de bondade, o conceito de justiça bíblico. Para nós cristãos, isso é muito importante. Agora, olha só, o outro aspecto desta palavra gratidão tem a ver com, no grego, né? Eugnomosini. Eugnomosini. Vamos lá. Eugnomosini. Reconhecer. Mais uma vez, está alinhado lá com a perspectiva hebraica. E a outra palavra grega para gratidão é Eucaristia, que se tornou uma palavra de um tesouro cristão. O cristianismo assumiu essa palavra quase que para si. A gente vai ver Jesus repetindo-a em várias situações, principalmente quando ele institui a Eucaristia, o dar graça, a mesa eucarística. O apóstolo Paulo também a usa de várias formas, em vários sentidos, e é interessante perceber que há uma repetição dessa palavra pelo menos 28 vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar da gratidão dele, da Eucaristia, né, por irmãos que foram acompanhá-lo no dia do seu julgamento. Olha que coisa. Eu agradeço a Deus porque no dia em que eu fui apresentado lá no fórum, vocês estavam lá. Né? Ele agradece a Deus por situações que parecem tão comuns, mas está lá o tempo todo, né? Presente, conhecendo que a vida era pesada, mas Cristo sempre cuidou dele em todas as situações e por isso ele dava graça. E aí é onde vem o contexto: em tudo dai graça. Voltaremos a isso lá na frente. Mas essa percepção cristã do dar graças, da Eucaristia, é muito nobre, profunda, porque ela olha para Deus e olha para as pessoas diante de sua bondade, diante de sua gratuidade e diz: muito obrigado. Mesmo que as situações sejam duras, mas se levantam pessoas e o próprio Deus, em meio a estas situações, para nos socorrer. E nós precisamos agradecer por isso. Agora, no latim, ela vai tomar
uma expressão que também é de reconhecimento de um benefício ou de uma bênção. Né? As palavras latinas latina para gratidão é gratus e gratia. Né? Então, vem aí a ideia de reconhecimento de um benefício ou de uma bênção, tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no latim. Gratidão tem a ver com saber o que estamos agradecendo. E essa gratidão está ligada a um bem, a uma bondade, a o que é justo, o que é belo. Sabe, nós não podemos esquecer isso. Agora, eu quero trazer para vocês de onde vem essa ideia de que devemos agradecer por tudo. Não tem a ver com as páginas do cristianismo, tem a ver com o estoicismo. Eu quero citar aqui um escritor contemporâneo que gosto muito de lê-lo. Ele tem muita coisa profunda, ele é um dos maiores conhecedores de estoicismo hoje no mundo, que é o Ryan Holiday. E olha o que ele diz. O que é gratidão? Algumas pessoas pensam que é agradecer por tudo de bom que você tem na sua vida. Outras encaram a gratidão como o ato de reconhecimento do que as pessoas fazem por você ou que você admira nos outros. Enquanto os estoicos teriam concordado que tudo isso é importante, eles praticavam uma forma um pouco diferente de gratidão. Não é apenas sobre agradecer pelo que é bom, mas por tudo em sua vida. Agradecer por tudo. Eu vou voltar ao apóstolo Paulo e vou mostrar como o apóstolo Paulo trata isso nos versos finais de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Dessa carta que ele escreve aos irmãos em Tessalônica, no capítulo 5. Mas, enquanto isso, eu quero também aqui mostrar como o nosso Senhor nos ensina a agradecer. Primeiro, na cena onde está lá a morte do Lázaro, o grande amigo do nosso Senhor Jesus, um membro daquela família que ele amava de uma forma tão especial. E lembrem-se que um dia chegam para Jesus e diz: teu amigo Lázaro está doente. O que é que acontece? Jesus não vai lá curá-lo. Depois chega a informação: teu amigo Lázaro morreu. Jesus não vai para o enterro. Ele chega lá 4 dias depois da morte de Lázaro. Lázaro já está enterrado, o túmulo já tinha sido selado. E Jesus chega lá, as irmãs de Lázaro vão lá, choram, falam, mas Jesus diz: me leve onde está Lázaro. Me leve até onde ele foi enterrado. E quando ele chega lá, Jesus diz: vocês vão reconhecer agora a glória de Deus. Vocês vão reconhecer o quanto Deus tem poder. E é interessante perceber, amados, que Jesus dá uma ordem: tirem a pedra. Tirem a pedra. Mas Jesus faz uma oração antes de convidar Lázaro a sair, antes de ressuscitar Lázaro. Ele diz: Senhor, agradeço. Ele diz: Pai, agradeço porque me ouvistes. Sabe o que isso nos ensina? Que em
todas as situações, Jesus estava conversando com o Pai. Por que Jesus não foi? Por que Jesus não fez? Por que Jesus aparentemente demorou? Ele estava em sintonia com o Pai. O Pai estava a instruí-lo. E ele diz assim: eu sei que em todas as circunstâncias, em todas as situações, você me ouve. A gratidão aqui não está pela morte de Lázaro. A gratidão aqui não está pela dor e sofrimento de sua família. Ah, esse povo vai saber crescer na dor. Esse povo vai. Não. A gratidão aqui está pela intimidade com Deus. E porque Deus está instruindo Jesus, Deus Pai está instruindo Jesus em todos os momentos. E o próprio Deus, Filho, o nosso Senhor Jesus, ele tem o discernimento de cada momento, de cada tempo, de cada época, de cada situação. Nós precisamos entender que muitas das tragédias, muitas das dores, muitos dos sofrimentos que nós vivemos são frutos de nossas escolhas. Falamos sobre isso, inclusive, no Diálogos da semana passada. Agora, vejam, Jesus dá ação de graças, ele agradece antes da ressurreição. Ele agradece porque Deus Pai está instruindo em todos os momentos. Depois, o outro episódio é quando uma multidão está ali e o nosso Senhor vai alimentar aquela multidão. E ele toma aqueles pães e peixes. A Bíblia diz que ele tomou os pães e os peixes, deu graça e o repartiu. Imagine como administrador, imagine como pai, imagine como amigo, como você ter uma multidão, digamos assim, de 5.000 pessoas e você ter apenas à disposição 5 pães e 3 peixes. E 2 peixes. Você xingaria? Você falaria que as pessoas não têm sensibilidade? Como é que pode? Nós não podemos mais fazer isso. Jesus agradeceu. Porque é justamente nessa dimensão do pouco que nós conhecemos os nossos corações e os corações daqueles que estão do nosso lado. Agradecer em megas estruturas, agradecer com dinheiro sobrando, agradecer com... Não, é justamente no momento mais difícil. É justamente naquele momento da fase da vida de Jó, que ele perdeu tudo, que nós conhecemos os verdadeiros motivos para a gratidão. Pensem em Jó. Jó foi abandonado por tudo e por todos. Ele chegou no próprio coração dele a temer em vários momentos. Mas ele diz assim: o meu Redentor vive. Ele agradece por Deus, ele agradece por aquele que ele sempre confiou, que ele soube que era maior do que os seus filhos, do que os seus bens, do que os seus amigos, do que o seu próprio casamento. E é isso que é a dimensão da gratidão dentro da perspectiva cristã. Dentro do judaísmo. Esse reconhecimento do que é bom, do bem. Prestar atenção naquilo que verdadeiramente é bom. O grande problema de nossas vidas que nós não conseguimos mais agradecer é porque nós colocamos a nossa esperança
nós colocamos a nossa fé naquilo que perece, passa, é destruído, é corruptível. E para justificar isso, tal qual um estoico, a gente fica dizendo, eu preciso agradecer por tudo. Filho, tenha o discernimento. Entenda o que verdadeiramente precisamos é conhecer a bondade, é conhecer a justiça, é conhecer a beleza e aí sim nos entregarmos a ela. E a fonte disso tudo, de onde vem e o que gera em nós. Eu quero aqui trazer para vocês uma ideia que é o seguinte: em tudo, não por tudo. Nós não podemos perder o sentido de indignar-se com o mal. É bem verdade que Deus, em meio ao grito, à prepotência do mal, se levanta por nós e cuida de nós. E esse é o motivo da nossa gratidão. E mesmo quando a gente morre destruído pelo mal, olha o que dizia os cristãos antigos: o sangue do mártir é a semente de uma transformação de uma sociedade, do derrubar de um império. Por isso, a nossa gratidão deve ser pelo cuidado de Deus. E aí está, em tudo, da graça. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica e nos conselhos finais ele vai colocando algumas coisas. Ele diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham um grande apreço. Pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, console os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Então vejam, o apóstolo Paulo está demonstrando várias situações. Numas é preciso ter paciência, noutras é preciso corrigir, noutras é preciso ter o discernimento de que aquelas pessoas são importantes. Então ele não está dizendo, em todas as situações, feche os olhos e agradeça. Ele está dizendo, trabalhe para que tudo fique bem. Aí ele vai trazendo uma sequência de pedidos. Primeiro, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Então, não se assemelhe ao mal. Não comungue com o mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Ao mal e ao bem. E vocês precisam ter o discernimento do que é mal e lançar fora o mal. E agirem bem. Não permitir que o mal tome o coração de vocês. Não retribuir o mal com o mal, mas com o bem. Segundo, olha só o que ele vai dizer. Estejam sempre alegres. Isso tem a ver com indiferença? Isso tem a ver com alienação? Não.
Isso tem a ver com aquilo que é a nossa esperança, com aquilo que é o nosso fundamento. Aí vem sim uma outra perspectiva. Orem sem cessar. Estejam em oração. Em tudo deem graças. Em tudo. Não por tudo. Olha, se vocês estiverem sofrendo porque o imperador passou por cima de vocês e destruiu tudo, porque vocês foram assaltados, saqueados, porque vocês foram tomados por uma tragédia, nessa situação deem graças ao Deus que é a esperança de vocês, aquele que se levanta por vocês em meio ao deserto, em meio às tragédias. Não há aqui uma perspectiva de agradeçam por tudo. Mas em meio a tudo, agradeçam. Vocês precisam entender que o mal precisa ser chamado pelo seu nome. Vocês precisam entender que aquilo que é injusto, destruidor, precisa ser reconhecido pelo seu nome. E o cristão precisa resistir ao mal. Nós precisamos entender que a gratidão está atrelada ao discernimento, a perspectiva de discernirmos aquilo que é bem, belo, justo. E lançarmos fora aquilo que destrói. E resistirmos ao mal. É interessante que ele termina assim, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Olha só, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Saibam ter o discernimento da bondade, saibam ter o discernimento do que é justo, saibam ter o discernimento do que verdadeiramente é de Deus. Vocês não precisam mergulhar em tudo de olhos fechados, agradecendo. Essa gratidão por tudo é uma ilusão. Quem agradece por tudo, não agradece. É preciso agradecer em todas as circunstâncias. Agradecer a Deus, porque em todas as circunstâncias Ele cuida de nós. Mesmo quando aquele amigo se torna o Judas, mesmo quando aquela pessoa tenta destruir você, mesmo quando todo aquele investimento que você fez fugiu, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Não é assim uma canção bem cantada por nós? Mas tenha um discernimento, filho. Muitas coisas que você perdeu na vida foi porque você tomou escolhas erradas. Você escolheu o mais fácil e o mais fácil estava distante de Deus. Você escolheu a corrupção e a corrupção te levou o resto que você tinha. Você escolheu aquilo que não é patenteado por Cristo. E por isso veio tanto sofrimento. E muitas vezes nem o sofrimento veio. Você está aí crescendo, você está aí bancando todas as coisas, você está aí fazendo do seu dinheiro a plenitude da sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Entenda, se até o final você não tiver o discernimento do que é justo, do que é injusto, do que é bondade e do que é corrupção, Deus não terá você por inocente.
Então, agradecer é o reconhecimento do que é bom e a decisão de jogar fora da sua vida o que não é de Deus. Isso tem a ver com pessoas? Não, porque nós cristãos cremos que as pessoas podem mudar, mas tem a ver com ter o discernimento dos seus atos. Tem a ver de fazer isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui, admoeste, corrija, chame a atenção. Ai meu Deus, a gente tem que agradecer porque pelo menos está todo mundo aqui. Não, a gente precisa corrigir. Isso tem a ver com amor. Agora, eu quero encerrar trazendo para vocês duas coisas bem importantes. Quais são os benefícios que verdadeiramente nós devemos agradecer? Olha, isso que nos diz o Raul Plus. Nós temos que agradecer a Deus pelos benefícios gerais, né? Eu vou ler aqui no seu livro essa dimensão e é interessante perceber que esses benefícios gerais é reconhecer tudo aquilo que é a bondade de Deus na vida, é reconhecer tudo aquilo que é a bondade de Deus dentro da nossa estrutura, as dádivas que Deus tem trazido para nós todos os dias, né? O que precisamos reconhecer, né, em toda a dimensão que é a vida. A outra coisa que ele vai dizer que são aquilo que ele chama de as bondades naturais, né? Naturais. Deixa eu só mudar aqui. Naturais. A natureza, né? O sol. Deixa eu ler aqui, nas palavras dele mesmo. Os benefícios gerais quer dizer que nos tem sido concedido em comum com os nossos irmãos. Então, tudo aquilo que nós recebemos como humanidade, como seres humanos, como filho de Deus. Os benefícios naturais, ele vai dizer, o ar que respiramos, a luz que nos ilumina, o alimento que nos permite viver. Depois ele vai falar dos benefícios sobrenaturais, né? E como são importantes esses benefícios sobrenaturais? O milagre, a graça da santificação, a vinda do Verbo de Deus é um milagre sobrenatural, ele vai dizer. E por último, ele vai falar de graças particulares, de benefícios particulares. Sabe aquela oração que você pediu, sabe aquela coisa que você pediu a Deus e que Ele realizou, que Ele te deu a graça? Agradeça por tudo isso. Tem pessoas que já acordam mal-humoradas, reclamando de tudo, que não reconhecem as bênçãos que Deus está trazendo na dimensão geral, na dimensão particular, na dimensão da empresa, na dimensão da sua vida em família. Faça esse exercício. Quais são os benefícios gerais que Deus trouxe em comum com toda a humanidade para você? Quais são os benefícios naturais que estão ao seu redor? Quais são os benefícios sobrenaturais que já vieram sobre sua vida? Quais são as graças particulares que Deus te dá todos os dias? Aquela provisão, o pão nosso de cada dia. E eu encerro hoje trazendo para vocês aquela dimensão que eu falei do Count Sponweiler. Ele diz assim: a gratidão é um segundo prazer que prolonga o primeiro, como um eco da alegria, a alegria sentida. Que coisa linda! Eu nunca esqueci dessa definição em
todos os processos da minha vida, em tudo aquilo que eu vivi, a ideia de gratidão como memória e ação. Sabe, a gratidão é um segundo prazer que prolonga o primeiro. Você lembra daquele momento em que aquela pessoa te deu uma boa notícia, aquela pessoa te socorreu, aquela pessoa te amou, aquela pessoa te tirou do vale da sombra da morte, que Deus fez isso através dos milagres sobrenaturais, através de graças particulares. Você lembra de tudo aquilo tão especial? Você lembra aquele dia que você fez aquela viagem extraordinária? Eu lembro da primeira viagem que eu fiz para a Europa, por exemplo, porque era um sonho tão grande do meu coração. Lembro de uma viagem que fiz sozinho. Eu estava lá no Mirante, na Grécia, em Atenas. Depois de um período de muito sofrimento na minha vida, eu sentei ali naquele lugar ao pôr do sol e fiz uma oração a Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelas pessoas que me ajudaram a chegar aqui. Obrigado, Senhor, por todo o bem que o Senhor sempre expressou na minha vida. Obrigado porque o Senhor nunca me abandonou. E eu te peço por todas aquelas pessoas que passaram por minha vida também, que elas sejam tão abençoadas e agraciadas por Ti. E foi um dos pôr do sol mais belos da minha vida. Eu nunca esqueço da memória daquele dia. Mas, amados, há tantas outras memórias de gratidão. Lembra aquele dia que você estava lá almoçando com aquela pessoa e vocês contaram uma piada e riram juntos? Lembra daquela conquista mínima que foi? Gratidão, aquele diagnóstico que parecia morte foi transformado em bem, em vida, aquele carro ferrado que você comprou, mas foi o primeiro carro que fez com que você levasse as mercadorias, vendesse. Lembra? Ele sempre estava lá com o pneu furado, mas você ia lá, enchia e ia mais alguns quilômetros fazendo aquilo que hoje te trouxe a plenitude do que você é, do que você tem. Mas em tudo isso, você consegue agradecer porque Deus estava contigo? Porque Ele foi o teu pastor e nunca faltou? Porque quando você andou pelo vale da sombra da morte, Ele estava contigo? Porque Ele te levou a águas tranquilas? Você consegue agradecer por isso? Você consegue prolongar o primeiro prazer, a primeira alegria? Você consegue dar um eco àquele momento tão importante, aquele momento que nasceu o seu filho? Você lembra quando você colocou ele no braço pela primeira vez? Você lembra de quando você recebeu a notícia de que foi selecionado para trabalhar nessa empresa? Você lembra? Hoje está tão difícil, o menino cresceu, está dando dor de cabeça. Sim, vamos corrigir isso, vamos educar, vamos exortar, vamos colocar as coisas nos lugares. Mas olhe para ele e lembre de que muitas vezes ele foi motivo, pedido de oração, que ele foi uma busca lá atrás. E agradeça. Agradeça. E saiba, aí sim, todos os momentos da nossa vida são momentos para crescermos em discernimento, em conhecimento e em bondade. Gratidão tem a ver com memória e ação. Está difícil esse momento? Mas traga à memória aquilo que te traz esperança e peça a Deus para que Ele te abençoe. E haja. Não reaja. Haja. Que Deus possa abençoar vocês e até o próximo Diálogos sobre 1001 coisas. Feliz dia de ação de graça.